Mas sim, acho que a gente é essa geração do textão mesmo, entendeu? E isso consumiu nossa cabeça pra caralho. Consome, né? Mas eu acho que, por exemplo, esse tipo de resposta você encontra naquele vídeo de velho, assim, que é um artista de uma outra ordem, sabe? É talvez o que eu considerava um artista antes de entender que tudo que se move pode ser um artista, né? É... mas você fala isso assim, pensando no sentido de que é um aspecto que devia ser superado, ou tipo assim, é simplesmente uma observação. Nossa, amigo, eu elaborei tudo isso agora aqui, sabe? Quando você falou, e eu dentro dessa coisa, pá, elaborei isso, e, tipo, é super isso mesmo. Só não sei como a gente vai resolver essa encruzilhada de dinheiro, circuito e subjetividade não calcada nesses pilares canônicos. Isso é super rico, assim. E eu nunca vi ninguém falando sobre isso também. Nunca li. Mas eu acho que super é isso mesmo, velho. Principalmente porque é isso, né? É uma tomada de poder. Não sei se é uma tomada de poder, mas vou usar essa expressão aqui. Depois a gente pode elaborar mais sobre isso. Mas eu acho que é uma tomada de poder por essa massa racializada, né? Que necessariamente vem de um outro contexto. Não vem desse contexto, assim, porque quando a gente vai pensar, sei lá, esses marcos da arte. Eu tô pensando, eu tô pensando arte brasileira, se é que existe, assim, uma arte que seja brasileira, mas assim, eu acho que existe. Vou assumir isso aqui. E daí a nossa geração vai totalmente o contrário disso, sacou? Tipo, é uma galera que necessariamente não vive nem produz nos grandes centros. É uma galera que é 100% racializada. E uma galera que justamente por causa desse recorte étnico geográfico, nem sei se essa expressão existe, mas enfim, não teve isso no seu pano de fundo. Tipo assim, eu comecei a frequentar exposições. Que carregador? Isso é um carregador. Ah, não, peraí, você acabou de romper meu pensamento aqui. Vai, tá, você tem que ir aqui. Ah, peraí, que minha irmã acabou com o meu pensamento. Esses áudios são ótimos. Nossa, mas assim, eu ouvi duas vezes isso que você falou, porque tem muita coisa aí. E de fato é esse pós mesmo. Inclusive, tem uma coisa que depois, se você tiver um tempo, você, não sei se você já ouviu, a entrevista que a Amanda Carneiro dá para o Rafael, para Rafael Fonseca, naquele projeto dele, Um Curador. Eu assisti e aí ela fala várias coisas assim bem interessantes de ela é muito inteligente, né? De se pensar e aí ela fala que já houve várias vezes um boom de arte da chamada arte afro-brasileira, né? Ou arte negra e tal, não sei lá. Mas eu acho que essa movimentação agora está justamente para além dessa aceitação de um circuito. E é inclusive uma coisa que o Rafael falou, Rafael RG falou hoje. Ele falou: tem gente que está produzindo e não está interessada no circuito. Não está interessado nesse circuito, ela nem quer, porque ela sabe que isso não interessa, essa negociação, essas coisas não interessam para o trabalho dela. E tá tudo bem também, tem gente que quer, e tá tudo bem também, porque a gente tem que pensar várias coisas também, que a gente não pode promover o nosso próprio apagamento, né? Então, assim, tem essa multiplicidade de interesses, de intenções,
Mas antes de pensar circulação, mercado, essas coisas, tem esse olhar comum e diverso, que é esses lugares de onde essas pessoas vêm, né? Que é e é muito isso mesmo, é uma classe operária, filhos de uma classe operária, fora é uma coisa da borda, né? Mas não pensando essa borda enquanto borda, mas pensando as bordas enquanto centro. Por exemplo, eu nunca pensei interior enquanto borda. Interior é centro e capital que é borda, porque é capital que se alimenta do interior das coisas. Então, assim, todas essas lógicas e os interesses são outros. É, de fato, não se está interessado em ir legitimar esses espaços, é usar esses espaços também. Tipo, essas ocupações nesses espaços, essas coisas, é no sentido de como isso aqui pode ser ferramenta para mim ou não. E sempre sai uma nova pergunta, né? Acontece muito de participar de um evento e sair se perguntando sobre o local, sobre as pessoas que participaram do evento ou as pessoas que gerem esse espaço. Então, de fato, é um pós mesmo. São outros tipos de artistas, assim. E, por exemplo, são artistas que não querem ser outra coisa, sabe? A gente não quer ser um artista branco ou um artista acadêmico. O interesse é outro, a narrativa é outra, o posicionamento é outro também, sabe? Tipo, e eu acho que isso é válido. Por exemplo, antes tinha muito uma valorização do que você estudou, de que formação que você veio e tal, que essas credenciais legitimam, né, a branquitude, assim. Ah, eu estudei na UFBA, na Escola de Belas Artes, estudei não sei onde, fiz isso, fiz aquilo. E tipo, a gente sabe que não é isso, sabe? As referências e as reverências, né? Vêm de outros pontos, sabe? Tipo assim, é mais interessante você olhar de onde você veio do que para a sua formação, por exemplo, ou qualquer título que venha antes, sabe? Ou são outros pontos de interesse, porque as chaves da construção dos trabalhos são outras, né? Não é a escola onde você estudou que vai definir a qualidade do seu desenho ou da sua fotografia. É o que é que você está falando com aquilo, para quem, né? Para quem você não quer falar também. Todas essas coisas que circulam nisso, assim. Sobre isso. Eu não tô nem pensando nisso, amigo, porque eu tô muito na pilha desse lance do livro, sabe? Porque, tipo, começaram a chegar a conclusões, e tipo, e agora eu já acho mesmo que esse livro precisa sair, entendeu? Então eu tô muito, tipo, hoje eu fiquei meio assim, porque eu não consegui comprar papel. Tava fechado o lugar do papel, sei que não consegui, porque eu queria fazer as coisas no papel bom também, já, pra ter isso arquivado. Enfim, tô querendo muito ver esse livro materializado, entendeu? Então eu tô, tipo, pensando nas outras coisas meio que num segundo plano nesse momento. Porque, tipo, é isso. Depois, quando eu fiz todo esse processo de juntar as coisas do livro, eu percebi que esse é um trabalho, assim, de, tipo, quase 10 anos, entendeu? De material que eu venho juntando e, tipo, remoendo e, sabe, misturando e tal. E aí, toda essa energia tá muito acumulada e, tipo, eu já comecei a sentir que é muito necessário que esse livro saia, porque eu comecei a perceber o quanto isso está engatilhado em todas as outras coisas que eu desenvolvo. Enfim, eu estou muito gestando isso aí. Sim, amigo, e eu tô aprendendo muito, porque, tipo, apesar de ser um objeto que eu tenho muito fetiche, eu tinha um imaginário muito distante, assim, no sentido de que, tenho muita coisa escrita e tá pronto, assim. Tá pronto no sentido de que, tipo, tem material para se trabalhar, mas existe muito trabalho. E, tipo, a gente tá nessa fase de ler frase por frase, discutir tudo, assim, tipo, por que que você tá usando uma letra maiúscula aqui? Por exemplo, agora eu decidi, ele me fez enxergar
que tudo tem que ser escrito com letra minúscula, porque traz um rigor da letra maiúscula que não me interessa e que, tipo, não, meus problemas não estão falando sobre isso. E aí também essa coisa que você falou sobre as palavras é uma questão que Saulo me abriu sobre a linguagem, né? Tipo, a linguagem é um instrumento de colonização. E, e a gente precisa pensar essa linguagem também, entendeu? A gente não pode pensar que a linguagem é, tipo, inocentinha, uma coisa que foi se fazendo, não. É uma coisa que tá aí e que, tipo, foi elaborada, entendeu? E que a gente precisa elaborar agora a partir das perspectivas que a gente quer atualizar também, né? E ao mesmo tempo eu tenho outras preocupações. Eu tenho uma preocupação de criar um documento sobre esses encontros que existiram na minha trajetória, entendeu? Tipo, é tudo que eu chamei um amigo para fazer diagramação, um amigo para fazer a capa, um amigo para, tipo, chamei Mirella para escrever um prefácio. E eu fiquei pensando muito, gostei muito dessa proposição de vários deles no chão. Eu acho que isso é de fato uma solução, porque ele ocupa um espaço e ele ganha tanto quando você se aproxima, tanto e, enfim, eu errei esse negócio aí do tanto quanto. Ganha tanto quando você se aproxima, quanto quando você se afasta. Que negócio difícil de dizer. Quando você se afasta, porque eu já fiquei pensando nessa dimensão de você olhar de longe, de você olhar de perto e de você entender que aquilo ali pode funcionar como todos esses objetos, como de fato essa ideia, né? Sei lá, imagina que tem um mapa, que eu consigo colocar um mapa, um trabalho que é um mapa e esses objetos no chão e dar essa ideia mesmo de, ó, porque é isso, é possibilitar fugas, possibilitar defesas, ataques. Eu não sei se eu concordo na ideia de que não é utópico, mas aí também eu não tenho arcabouço para debater isso, porque eu nunca não estudei a fundo o sentido da palavra, talvez não seja utópico. Porque é isso, essa não é só uma proposição de violência, sabe? De isso aqui é uma arma. É uma arma, mas é também uma arma impossível, né? Talvez a gente. É uma arma possível, mas. Não sei, não é. É e não é ao mesmo tempo. Não é o tipo de coisa. Enfim. Mas talvez seja de fato como arma, mas eu não queria chamar de arma. Porque entra muito nesse lugar único de que é um objeto para atacar o outro. É um objeto para atacar o outro, mas em diversas outras instâncias. E se eu chamar de arma, ele se encerra nesse lugar da arma. E talvez as pessoas possam ver outras coisas, né? E de fato o título é importante para mim. Talvez pensar utopia e distopia seja mais. É porque distopia para mim é muito mais impossível do que utopia, porque distopia é muito uma linguagem da ficção científica, que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu acho que essa ficção científica que eu gosto, ela é muito a ficção científica do cinema e da literatura, que na verdade toda ficção científica atual para mim é uma grande previsão da tecnologia. Então, assim, por isso que eu acho que vai ser legal essa leitura da Otávia, porque pode ativar outras formas de pensar ficção científica, que não seja essa ficção científica da ciência, da viagem espacial ou da previsão de aparatos tecnológicos, assim. Ai, amigo, pra mim também tem, só comentando esse vídeo, esse áudio que eu acabei de ouvir, pra mim é isso. Então, tem esse caráter perfurante, tem esse caráter de arma branca, mas assim, eu fiz uma leitura muito mais de penetração, né, de fundação, esse ferro que penetra esse corpo, é, esse material duro e
metálico que atravessa esse corpo quente e macio, né, em relação ao ferro da madeira. Então, para mim, tinha muito mais esse sentido de vida, de fecundação, de. É isso, de você. Eu tô até elaborando isso agora também. De você tá. De você tá, assim, ao mesmo tempo que você tá ali fazendo essa atividade de artista-coletor, e parece que você está interessado no recorte de violência, você acaba também produzindo vida, né? Produzindo vida em vários aspectos. Nesse aspecto de ler como uma fecundação, né? Como uma penetração, o babado. E no sentido de dar sentido, de criar um sentido e, tipo, elevar a categoria de obra de arte materiais ordinários das regiões onde você vai pesquisar. Então, para mim, é muito mais isso que a arte. Eu acho que aí é a grande confirmação dessa suspensão que você procura. Eu fiquei muito impressionado também como o silêncio constrói, né? Tipo assim, os momentos em que você fazia silêncio é, eram muito bonitos, assim, os intervalos entre as coisas que você estava falando. E aí eu também fiquei pensando que todos os trabalhos existe meio que essa relação com um invólucro de transparência, assim, sabe? Desde aquele trabalho que o próprio trabalho estava envolvido num plástico, as naturezas mortas. Eu vou fazer a caminhada, mas assim eu fiquei pensando como é bom você ouvir uma pessoa que mostra um trabalho tão complexo, né? Um pensamento tão complexo com a sua naturalidade, né? De organizar e de construir e de negar lugares também, sabe? Como se ela dissesse assim, tipo, eu tive que fazer isso, fazer toda essa pesquisa, mas também é uma coisa que faz parte de mim e pesquisa e vida tá tudo entrelaçado. Como você articular as duas coisas, né? Que é uma realidade também essa necessidade de pagar as contas. A gente está falando sobre essas estratégias de sobrevivência, né? Rapaz, minha casa tá pingando toda aqui, molhou meu colchão todo, tá cheio de goteira. E essa coisa da pirataria, né? Dela entender a pirataria como quase um manifesto estético. Caralho, esqueci a máscara, que inferno. Pera aí, amigo.